né? Passou 2 meses conosco. A Sandra sempre acompanha, né? E nós vemos a evolução, né, da Sandra, esse tempo em que ela esteve conosco na mentoria. E também na experiência do lar, né, Sandra? Então, nós ficamos muito felizes com você aqui, nós queremos honrar a tua vida, né? Você foi uma das primeiras que se inscreveu ali na primeira turma, e essa mentoria, né, Lamparinas Acesas, ela aconteceu em 2 meses, né? Nós vivenciamos ali agosto, no final, setembro inteiro e outubro. E nós vivenciamos um processo de 8 aulas juntas. E que vocês vão hoje conhecer uma das aulas, né, que nós ministramos, eu e a pastora de Leão. Essa mentoria ela foi criada para que tenhamos um ambiente, né, emocional e espiritual com foco de que você primeiro seja tratada e curada pelo Senhor, para depois você sair, né, com a sua lamparina acesa para ser luz onde você passar. Então, hoje eu queria realmente, assim, orar ao Senhor, começando a orar, porque temos ainda aí muita coisa para vivermos juntas. Vamos passar mais ou menos 1h30 com vocês, né? Já separem esse tempo, peçam aí para que, né, os maridos, os filhos, né, estejam planejados, porque para ter sucesso total, né, nessa mentoria, essa masterclass que a gente vai vivenciar hoje, de uma aula apenas, você precisa focar em estar aqui, porque nós vamos fazer dinâmicas com você e vamos levar você a um lugar muito especial, né? O âmbito espiritual vai ser vivido assim com muita intensidade. Mas antes de orar, eu queria passar, né, a palavra também para a minha companheira, a pastora de Leão, para ela se apresentar e ela também falar um pouco para vocês a perspectiva dela dessa mentoria. Olá, mulheres, boa noite, boa tarde para quem está no Brasil. Tem algumas aqui que eu conheço, né? Outras que eu vou conhecer a partir de agora. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gelian, sou pastora aqui na Sara Nossa Terra, Portugal, Lisboa. Nós somos, meu marido e eu, somos pastores auxiliares lá dos jovens, ajudamos com a equipe de jovens casados, a maioria deles. E temos 2 filhos, o João e o Lucas, e é um prazer para mim servir essa mesa aqui. Eu tenho certeza que o que o Senhor quer fazer e falar conosco não tem a ver só com vocês, tem a ver comigo, com a Dani também, né? Então é uma honra estar aqui, um prazer mesmo, tá bom? E até já. Então, vamos orar para nós começarmos. A Rose também estava aqui na nossa sala, né? E foi também nossa aluna da primeira turma. Nossa primeira turma foi composta de 10 mulheres, exatamente o número que o Senhor nos deu. O formato das nossas turmas de mentoria Lamparinas Acesas são pequenas turmas, para que nós possamos acompanhar você, né, individualmente, ver o seu crescimento, ver a forma como você tem respondido a todo o processo de vivenciar 2 meses essa mentoria. Então, vamos orar para nós começarmos, agradecermos ao Senhor esse tempo aqui, pedir ao Senhor que esteja nos orientando, nos guiando, nos direcionando nessa tarde e nessa noite na Europa, né? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, porque estamos aqui com corações sedentos para ouvir a sua voz. Senhor, como tu és maravilhoso, como tu separaste esse tempo aqui. E cada mulher que está aqui, que chegou até este lugar, Senhor, foi porque o Senhor mesmo convidou. Houve um convite especial da parte do Senhor e elas aceitaram esse convite. Pai, aquelas mulheres, aquelas 10 virgens que estavam com as suas lamparinas, todas elas estavam de posse deste instrumento, mas nem todas sabiam o que fazer com eles nas mãos. Pai, em nome de Jesus, que cada mulher que chegou aqui com a sua lamparina, acesa ou não, saia daqui, Senhor, exatamente sabendo o que fazer com a sua lamparina acesa, Pai. Que o óleo do Espírito Santo seja derramado nessa sala hoje. Que não haja somente um ambiente de curiosidade, mas que haja um ambiente de cura, Senhor, na tua total presença. Nós nos submetemos ao teu senhorio, Pai. Nós queremos adentrar nessa sala com muitas lamparinas, como tem Atos 28, e ali saber que o apóstolo Paulo falava até meia-noite, tanto tempo, porque era uma cura
sairia daquele lugar. E aqui também, Senhor, nós projetamos esse ambiente, mesmo que virtual, um ambiente de cura nas nossas vidas. Pai, derrama o bálsamo de Gileade em mulheres que chegaram aqui nesta tarde ou nesta noite sem alento, e que o teu Espírito Santo possa falar tão tremendamente aos nossos corações, que saiamos daqui cheias de ti. Nós queremos, Senhor, vivenciar o exalar do teu bom perfume. Nós muitas vezes não conseguimos viver aquilo que o Senhor projetou para as nossas vidas, porque há tantos e tantos empecilhos, Pai, impedimentos, e que hoje todas essas amarras que prendem essas mulheres, que me prendem também, sejam desconsideradas, que caiam por terra no poder que é no nome de Jesus. Nós assim declaramos, Pai, declaramos que só o Senhor é Deus e que só o Senhor é capaz de curar completamente as nossas enfermidades, seja elas emocionais ou físicas, Pai, e que o nosso espírito esteja sempre casado com o teu Espírito Santo, para que sejamos mulheres prudentes com as nossas lamparinas acesas. É assim que nós te agradecemos nessa tarde, Pai, no poder do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém, mulheres. Eu já sinto o Espírito Santo assim fluir nesse lugar, eu já sinto a presença dele, né? E já estou assim sentindo que como se eu estivesse pegando essa parábola em minhas mãos e vivendo ela e colocando ela dentro de mim, né? Nós vamos fazer algumas cirurgias em vocês. Então, fiquem com esse coração aberto. Cadê o seu coração? Se hoje você pudesse pegar no seu coração, o que você entregaria para o Senhor? Você estaria disposta a entregar o órgão mais importante da sua vida? Porque se o coração para de bater, nossa, nós não sobreviveríamos. E o Senhor está dizendo assim, filhas, vocês estão dispostas a entregar esse coração apenas uma vez para eu fazer uma cirurgia tremenda. Então, nós vamos viver isso essa tarde. Para muitas vai ser uma experiência que você nunca viveu. E tenha certeza que o Espírito Santo já está aqui, amém? Então, eu passo agora a palavra à pastora Gileana. Ela vai começar essa primeira palavra com vocês. Prestem muita atenção, se entreguem ao processo, se dediquem em viver esse processo. Não deixem passar distrações para que você possa viver a completude daquilo que o Espírito Santo quer falar com você. Amém. Boa noite mais uma vez, mulheres. Queria estar vendo o rostinho de todo mundo, mas eu sei que a correria, o dia a dia, às vezes não dá. Então tá tudo bem. A Rosemary tá ali, bem-vinda. Tá aqui também a Tainara, que eu conheço, estou falando das meninas que eu conheço. Aqui é Diane, minha amiga querida. Mulheres, deixa eu contar para vocês, que eu quero começar dizendo. Para a gente organizar essa aula, tudo a gente pergunta ao Senhor, né? Eu acho que vocês também são essas mulheres. Se não são, eu sugiro que sejam mulheres que perguntam para Deus: Senhor, eu devo ir? Senhor, eu devo fazer? Senhor, o que eu devo falar? Como eu devo agir? Quantas vezes eu pergunto ao Senhor o que eu devo vestir? Senhor, como eu devo me vestir? E o Senhor sempre dá a instrução. Eu me lembro que a última vez que eu perguntei, ia ter uma ocasião, uma situação, e eu perguntei: Senhor, o que eu devo vestir? Eu não vi nada, mas eu sonhei. Naquela noite, porque seria no dia seguinte, naquela noite eu sonhei. Eu sonhei com uma determinada cor de roupa. E eu falei: meu Deus, não tenho. Vou buscar, vou comprar. Eu vou atrás. E eu entrei em uma loja, e naquela loja que eu entrei, estava lá a roupa que eu precisava. E algo aconteceu, porque o Senhor estava falando comigo: filha, eu estou trocando as suas vestes. Né? Então, prestar atenção em todos os detalhes, porque Deus se comunica conosco. Mas muitas de nós, às vezes, não conseguimos ouvir a voz de Deus. Não conseguimos entender. Quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu lamentei, porque eu via pessoas ao meu redor ouvindo a voz de Deus, entendendo e vivendo aquela voz, e eu não conseguia. Quantas vezes? Quantas vezes eu me senti frustrada por amar ao Senhor, mas me senti perdida por não compreender a voz dele. Então, essa aqui é uma caminhada, Lamparinas Acesas,
que traz um despertamento para que a gente possa entender qual é a voz de Deus, o que ele tem nos falado, qual é a instrução dele para esse tempo, para essa hora, porque existe uma instrução para cada tempo. E eu quero dizer para vocês, as instruções do Senhor, elas têm um prazo de validade. Nós precisamos andar na obediência no tempo certo, porque se passar, você perde. Então, nós temos que andar porque ela tem um tempo de validade. Mas a palavra do Senhor vence? Não, a palavra não vence. Mas o tempo, sim, porque se o Senhor te pede algo hoje, é como um pai pedir para um filho, né? Eu sou mãe, peço para o meu filho. Se eu peço o filho, arruma o quarto, e ele não arruma o quarto. 2 dias depois, ele vem e arruma o quarto. Ele me desobedeceu. Ele arrumou 2 dias depois, ou seja, ele está fora do tempo. E isso é desobediência. Então, existe um tempo, e nós estamos aqui, Dani e eu, com esse compromisso de ajudar cada uma das mulheres que quiserem entrar, né, nessa imersão, nesse tempo, a entender qual é a voz de Deus. Por que que muitas vezes a gente não consegue discernir a voz de Deus? Por situações que estamos carregadas, sobrecarregadas, dores, problemas emocionais, questões internas, isso tudo vai nos afastando e nos impedindo de ouvir e interpretar, né, com veracidade, qual é a voz de Deus, que estação nós estamos, qual é o tempo, qual é a instrução para hoje. Então, nós duas estamos aqui. Mas antes de continuar, eu quero falar um pouco sobre Daniel. Por quê? Porque, mulheres, nós somos mulheres como qualquer uma de vocês, né? Primeiro, a gente quer aqui mostrar para vocês, nós queremos nos contar para vocês que nós somos muito iguais. Gente, para muitas de vocês que estão aí do outro lado, talvez é muito difícil pensar assim, nossa, eu vou cuidar de mulheres, eu vou fazer algo com mulheres, eu vou fazer algo na minha igreja, eu vou fazer algo no meu bairro, eu vou realmente me dispor a ajudar muitas pessoas. Eu penso isso todos os dias. Eu tenho certeza que a Dani também vive as mesmas limitações de pensar, meu Deus, eu não consigo, eu não vou dar conta. Todos estes pensamentos passam na minha mente, assim como passam na da Dani, e eu sei que passam na sua mente também. Só que a aula de hoje vem falar um pouco sobre esse lugar. Eu quero ler para vocês, então, Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 21. Lucas não, desculpa, Marcos. Tem lá em Lucas também, mas é no capítulo 11. Mas aqui eu vou ler em Marcos, capítulo 4, verso 21. Jesus continuou: por acaso alguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Vou ficar nessa frase aqui, depois a gente continua. Eu queria contar para vocês o que o Senhor contou para mim. Ele disse assim, filha, você é uma lamparina. Você não só tem uma lamparina nas mãos, como você é uma lamparina. Então o Senhor começou a dizer para mim, por acaso eu vou acender uma geliã para colocá-la debaixo da cama ou dentro de um cesto? Por acaso eu vou acender uma Ediane, ou a Érica, ou a Cristiane? Nossa, quase que não saiu. Será que eu vou acender uma mulher dessas que está aqui para colocá-las dentro de um cesto? Na nossa mentalidade, por conta das dores, das dificuldades, por conta do inimigo da nossa alma, muitas vezes é nesse lugar que a gente se encontra, dentro de um cesto ou debaixo de uma cama. Mas Dani e eu estamos aqui hoje para contar para você aquilo que o Espírito Santo tem contado para nós. E ele tem dito, Juliana, você é uma lamparina. E eu não posso permitir que você permaneça dentro de um cesto. Meninas, mulheres que estão aqui, você é uma lamparina acesa. E você não pode ficar dentro de um cesto ou debaixo de uma cama. Há um propósito para você, há um chamado para você, há um chamado para mim. Só que as distorções da nossa mente, as distorções dos que os traumas trouxeram, vão nos colocando dentro destes cestos.
vão nos colocando debaixo dessas camas. Mas hoje nós estamos aqui, mulheres comuns, donas de casa, cheias de problemas. Para abrir a aula, eu pensei, meu Deus, não vai dar, a internet é horrível, eu ia fazer lá na sala, de correr aqui para o quarto. Enfim, nas mesmas situações, tremendo, pensando, meu Deus do céu, sou eu mesmo? Sou eu mesmo que o Senhor escolheu? E o Senhor, minha filha, eu já não vou mais falar sobre isso. Eu já determinei, você sabe. E talvez é essa a sua situação. Quantas vezes você sente medo, você se sente incapaz? Quantas vezes você está nesse lugar, dentro de um cesto, debaixo de uma cama? Qual é a funcionalidade de uma lamparina se ela estiver dentro de um cesto? De nada vale, de nada vale. E o Senhor quer te chamar para o seu lugar devido. Nós, por muito tempo, ficamos fora do nosso lugar. Exatamente aí onde o inimigo queria que nós ficássemos, dentro de cestos, fechadas, escondidas, nos sentindo incapazes, infrutíferas, inapropriadas, inajustadas. Exatamente aí que ele queria que nós ficássemos. Mas o Senhor nos despertou. Tem despertado muitas mulheres pelo mundo afora. Despertou Dani e eu, porque sim, foi o Senhor, foi ele que deu o nome, foi ele que deu as instruções. Foi ele que deu o chamado e falou: filhas, eu preciso que vocês despertem outras mulheres para que elas assumam os lugares que eu já determinei para elas. Lugares que não são debaixo de camas e nem dentro de cestos. São lugares onde você vai também poder ajudar outras mulheres. Ah, tá, aqui, obrigada. Alguém colocou, é Lucas 8, eu falei 11, né? Outras mulheres. Vocês também são mulheres que vão lembrar os seus filhos, os seus maridos, os ministérios que vocês acompanham dentro das suas igrejas, ou no seu trabalho, eu não sei onde. Eu sei que o Senhor te colocou para ser uma lamparina acesa e você não pode mais permanecer no lugar escondido, onde o inimigo tentou te colocar, com dores, com traumas, com as dificuldades, com aquele sentimento de indignidade, eu não posso, eu não sou capaz, eu não sou ninguém. Enfim, continuando aqui. Claro que não. O Mestre Jesus, ele responde nessa parábola, e ele responde hoje para você. Por acaso alguém acende uma lamparina para colocá-la dentro de um cesto ou debaixo de uma cama? Claro que não. Para iluminar bem, ela deve estar colocada, ela deve ser colocada no lugar próprio. Existe um lugar próprio para mim, existe um lugar próprio para você. Nós não vamos mais aceitar que o inimigo nos segue. Nós não vamos mais aceitar que a nossa lamparina se apague dentro de cestos. Em nome de Jesus, existe um despertamento do céu para as mulheres, eu acredito nisso. Existe um despertamento do céu para os homens também. Mas agora que nós estamos com mulheres, existe esse despertamento para que você não fique mais dentro de cestos. Para que você vá viver aquilo que o Senhor te chamou para viver. Que essas vozes na mente parem de ficar tendo um lugar, porque existem muitas vozes na nossa mente, né? O tempo todo. Você não pode. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Tanta gente para Deus chamar, vai chamar você? Quantas vezes eu já pensei isso? E se calhar você está aí também. Quantas vezes a Regina pode ter pensado isso? Quantas vezes a Ediane, a Bruna, né? Quantas vezes a Tainara? Quantas vezes nós pensamos coisas desse tipo? Mas o Senhor diz, você tem um lugar próprio. Quando o Senhor te construiu, Ele pensou num lugar próprio e não é debaixo de uma cama, nem dentro de um cesto. Existe um lugar bem específico, que é para você iluminar todo aquele local onde você faz parte. Para iluminar, já li essa parte. Pois tudo o que está escondido será descoberto, e tudo que está em segredo será conhecido. Essa parte me fala muito a respeito da cura. Então, aqui fala um pouco da minha função aqui com vocês e da função da Dani também. Eu sei que
para eu entrar no meu lugar, aquele lugar que o Senhor decidiu para mim, para eu realmente iluminar, para eu ficar no lugar correto, onde eu posso iluminar, eu vou ter que passar por um processo de cura, muitas vezes um processo de libertação, muitas vezes um processo de mudança de mente, de mudança de mentalidade. E aí entra o meu chamado, o chamado da Dani. Porque sim, eu decidi, e eu sugiro para você, mulher, decida hoje assumir o lugar que o Senhor escolheu para você. Não vamos mais dar ouvidos às vozes, não vamos, essas vozes mentirosas, distorcidas, vozes às vezes de autoridades que nós tivemos lá atrás, nosso pai, nossa mãe, nossos avós, nossos tios, que diziam que nós não íamos dar em nada, que nós não íamos servir para nada, muitas vezes até dentro de casa, no lar atual. Quantas vezes a gente já ouviu palavras inapropriadas que não vêm do céu? Existe um lugar próprio. O Senhor quer nos levar para este lugar, porque é chegada a hora. É chegada a hora. Pois tudo que está escondido será descoberto. Então, nessa parte, o Senhor começou a falar assim: filha, você e a Dani são lamparinas. E vocês estão nas minhas mãos agora. Então, eu vou usá-las como um instrumento de levar luz em quartos escuros. Então, eu me sinto hoje, nesse momento, agora, eu me sinto como um instrumento mesmo, como uma lamparina nas mãos de Deus. E o Senhor vai entrando, né, dentro da casa de vocês, dentro do coração de vocês, a partir da minha voz, o Senhor vai ministrando dentro do coração de vocês quartos escuros que precisam vir para fora, que precisam ser descobertos. Por que, mulher, até hoje não assumiu o seu lugar? Quais foram as vozes que ficaram ecoando dentro do seu interior que te impedem hoje de viver o seu chamado, o seu propósito, de viver a sua verdadeira identidade, quem você é nele? Quais foram as vozes? Quais foram as modulações do mundo lá fora, da infância, da adolescência, que te fazem sentir indigna hoje de assumir o lugar que o Senhor escolheu? Porque eu sei que o Senhor não escolheu pouca coisa. Eu sei que o Senhor escolheu. E quando eu digo grandes coisas, eu não estou falando de multidão, porque eu sei que multidão não será para todos. Mas eu sei que o propósito de cada um é muito específico e muito especial. Nós não podemos mais deixar de pensar que nós temos um propósito. Eu e você não viemos para cá só para, comer, trabalhar, dormir, dormir, comer, trabalhar. Não foi. Não foi. Existe algo muito maior que o Senhor quer nos chamar a atenção. Então, eu agora sou como uma lamparina nas mãos do Senhor para te lembrar, para levar luz nesses quartos escuros. Para que você entenda. Existiram coisas lá atrás. Existiram coisas que você fez, que fizeram com você, que hoje te impedem de viver o chamado, o propósito, com toda a verdade que há em Cristo. E a segunda parte diz: e tudo que está em segredo será conhecido. Existem coisas que a gente... Tem mulheres... Hoje eu sei que isso está mais simples, mas eu sei que ainda existe. Mulheres que nunca contou certas situações da sua vida para ninguém. Essa vai ser uma sala que você vai ter a oportunidade de contar coisas que talvez você não tenha contado para ninguém. Não aqui, numa sala aberta, mas Dani e eu vamos ter um tempo com cada mulher que quiser esse tempo, né? Nós vamos fazer um trabalho, além de um trabalho espiritual, além de mostrar o quanto nós somos apaixonadas por Jesus e ensinar esse caminho, nós também vamos trabalhar com essa parte emocional. Porque muitas vezes a nossa vida espiritual não flui, o nosso chamado não flui, justamente porque a área emocional está destruída. Porque nós fomos atacadas lá na infância, na nossa adolescência, ou até mesmo na vida adulta, e nós não tivemos ajuda. E isso impede você, impede a mim de vivermos aquilo que o Senhor verdadeiramente tem para nós. Então, nós vamos ter esse momento de uma sala separada, onde você vai poder falar, onde você vai poder abrir o seu coração, porque nós vamos ser essas lamparinas que vêm com a luz do Senhor para a sua vida. E aí diz assim, né? E tudo que está em segredo será conhecido. Você vai ter a oportunidade de sair da escuridão,
trazer para fora, colocar luz nos quartos escuros da sua alma, da sua vida. E quando a gente faz isso, meu Deus, é tão forte, porque tudo aquilo que está oculto são quartos que o Senhor ainda não entrou. Gilian, mas como assim? Deus sabe, eu já falei com ele. Mas a cura só vem quando nós falamos uns com os outros. Não está na palavra? Que nós somos curados quando nós confessamos, quando nós falamos, não é? A outro. Então, Juliana, eu não tenho ninguém para falar. Eu nunca tive coragem de falar. Então, eu não me apresentei na totalidade, né? Além de pastora, sou terapeuta. Então, há um sigilo. A gente não conta nada, a gente não fala nada, a gente só trabalha aquilo para que aquela pessoa nunca mais vive nesse movimento de dor. Inclusive, eu tenho aqui pessoas que fazem terapia comigo, né, Bruna? Tem aqui a Bruna Kelly. Tudo que é feito ali é feito para a glória de Deus. É bom ou não é, Bruna? Conta aí só um pouquinho. Ai, maravilhoso, é libertador. Oi, eu sou a Bruna, né? Eu sou 144 da pastora Gilian. E é um momento muito de destravamento, sabe? Destravou muitas coisas e eu creio que eu ainda vou avançar muito e vou melhorar bastante. Em É nome de isso aí. Jesus. Amém. Então, existem coisas que nós vamos precisar de ajuda, né? Nós vamos precisar de falar, de confessar. Juliana, mas passou tanto tempo, tem tantos anos, mas talvez é exatamente isso que tem te levado a ser uma lamparina dentro de um cesto. E em nome de Jesus, mulheres, assim como Dani e eu estamos entendendo o nosso lugar em Cristo Jesus, a gente não está totalmente entendida, não, tá? Vocês olham assim e pensam assim, nossa, elas já sabem tudo. Não. A cada passo que nós vamos dando em Cristo, o Senhor vai nos revelando o seguinte: nós não temos a totalidade do que o Senhor quer conosco, mas a cada passo de obediência, o Senhor tem nos revelado e nos mostrado o passo seguinte. Então, nós queremos te convidar para essa caminhada. Para dar o passo seguinte, na obediência, o Senhor vai nos dar o outro. Na obediência, o Senhor vai nos dar o outro. Então, nessa sala, o que nós temos, porque nós entendemos, somos essas lamparinas. Queremos ajudar você a caminhar num processo de achar o devido lugar que o Senhor determinou para você. Chega. Chega de ser levada pela mente, né? Pelo coração. Nosso coração é enganoso. Nosso coração é tremendamente enganoso. E se ele estiver machucado pelas dores do passado, ele será ainda mais enganoso do que você imagina. Portanto, libertação, cura, nós vamos falar e vamos tratar muito durante todo esse período. E por último, se vocês têm ouvidos, olha isso, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça. O Senhor está nos chamando a atenção, é um alerta. Eu quero voltar lá no primeiro verso aqui, 21. Por acaso alguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Talvez o que você ainda não entendeu é que você é uma lamparina acesa nas mãos do Senhor. Talvez você ainda não tenha tido total discernimento de que você é essa lamparina acesa. Talvez as dores lá de trás, elas foram apagando essa lamparina. Hoje só resta um fiozinho ali, né? De fogo aceso. O Senhor te chama para esse novo tempo, limpar o seu coração, tratar as suas emoções, para que a sua lamparina volte a acender. Claro, se eu colocar uma lamparina dentro do cesto, vai faltar oxigênio, né? Não é oxigênio, né? Vai faltar o que ela precisa para que aquilo se mantenha aceso. Ela vai perder a sua funcionalidade, ela vai perder a vida. Portanto, quem aí já... Ninguém vai me responder, mas ok, é para você pensar. Quem aí anda frustrado? Frustrado, pensa assim, meu Deus, mas era para ser diferente, parece que tem algo mais e eu não estou vivendo esse algo mais, parece que tem algo e eu nunca alcanço, parece que tem sempre algo mais e eu nunca chego lá. Deixa eu te contar,
Lamparina dentro de um cesto perde vida. Imagina uma lamparina, se ela tivesse um cérebro, a própria lamparina, se ela pensasse, ela ia dizer, gente, eu não posso ficar aqui, eu tô morrendo. Esse é o sintoma de frustração. Isso, a frustração, na verdade, muitas vezes ela é um aviso para nós. É dizendo assim, meu pai, eu não devia estar aqui, eu devia estar fazendo outras coisas. Eu devia estar em outro lugar, eu devia estar em outro tempo. O que está acontecendo? É bom que a frustração nos leve a fazer perguntas, né? Eu espero que ela leve você a fazer perguntas. E aí, na hora que você começa a se despertar e falar, meu Deus, eu não devia estar aqui. Eu não devia estar aqui. Eu sinto que eu devia estar em outro lugar. É nessa hora que você precisa andar com pessoas que vão te ajudar. Você precisa fazer uma caminhada com pessoas que vão te ajudar. É nessa hora que você tem que ter os olhos espirituais abertos para entender quem aqui é lamparina. Porque eu preciso de ajuda. Eu preciso de colocar luz nos quartos escuros. Eu preciso de colocar luz aonde eu ainda nem sei que preciso colocar luz. Porque é isso. Quando a gente começa a terapia, a maioria das pessoas que, né, no final fala assim, meu Deus, eu nem sabia que eu tinha isso guardado dentro de mim. Muitas vezes nós nem sabemos, mulheres. E isso tem nos impedido de viver o que o Senhor verdadeiramente tem para nós. Eu sei que muitas vivem assim, com aquela sensação, eu sei que eu não estou vivendo tudo. Eu sei que eu não... E o Senhor está te chama nas madrugadas, te chama de manhã, te chama no meio do dia, né? E aquela sensação, meu Deus, o que eu faço, o que eu tenho que fazer? E o Senhor está dizendo, filha, se cuide, se cure, porque eu tenho um lugar específico para você ficar. Saia de dentro desse cesto. Seja forte e corajosa. Eu lembro que teve um ano que o Senhor falou para mim durante todo o ano. Todas as pessoas que vinham falar comigo falavam assim: Deus manda uma palavra para você. Seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa. Todo mundo. Pessoas que não tinham nada a ver, que nem me conheciam bem. Olha, eu tenho uma palavra para você. Deus manda te dizer: seja forte e corajosa. E aí, um dia eu perguntei para o Senhor, falei, Senhor, por que o Senhor está me mandando ser forte e corajosa? Eu perguntei, todo mundo que vem fala isso. Por quê? O que vai acontecer? E na hora o Senhor me fez uma pergunta de volta. Por que aí, né, o Senhor me colocou na mente, por que eu pedi Josué para ser forte e corajoso? Eu nunca tinha me feito essa pergunta. E eu falei, meu Deus, porque ele ia conquistar novos territórios, Senhor. E aí o Senhor me disse, exatamente, filha. Eu estou te pedindo para ser forte e corajosa, porque você vai conquistar novos territórios. Essa tela, essa sala aberta aqui agora, para mim, ela é um novo território. Ela faz parte daquilo que o Senhor me falava 2 anos atrás. Se eu tivesse desistido lá, naquele tempo, quando ele me mandava ser forte e corajosa, se eu tivesse desistido, se eu não tivesse entendido que eu sou uma lamparina nas mãos dele, eu não estaria aqui, nessa sala com vocês agora, porque essa sala aqui é um território. Amém? E eu digo para vocês hoje, sejam fortes e corajosas, porque o Senhor quer que você conquiste novos territórios. Para isso, primeiro passo, entendimento de quem você é. Você não nasceu para ficar em cestos, nem tampouco debaixo de uma cama. Quem fica debaixo de cama é quem está com medo. E eu digo para você mais uma vez o que o Senhor me disse nesse tempo: seja forte e corajosa. Saia de debaixo das camas. Eu quero que você, se puder, onde você estiver, feche seus olhos. E eu quero que você imagine que você, por muito tempo, passou debaixo de uma cama, como uma menina que tinha muito medo, que estava assustada. Mas o Senhor hoje te chama para fora. Ele diz: filha, você é uma lamparina acesa, e o seu lugar não é debaixo de uma cama. Sai agora, em nome do Senhor Jesus. Há um propósito, há um chamado, há uma missão à sua espera.
O Senhor quer te preparar, o Senhor quer me preparar, porque o Senhor tem territórios novos para nós. Em nome de Jesus, tome posse da identidade que o Senhor te deu lá no céu. Não a identidade da terra que os homens tentaram colocar. Não a identidade que você mesma muitas vezes pensou distorcidamente. Há uma identidade do céu. Quando o Senhor pensou em você, ele pensou em paz. Ele pensou em palavras de amor, de vida. O Senhor não pensou em você lá no céu, se ela vai ser teimosa, ela vai ser burra. Ele não pensou. Ele tem pensamentos de paz a seu respeito, porque foi ele quem te criou. Amém? Em nome de Jesus, mulher. Eu espero que você tenha entendido que você é essa lamparina acesa e que vai acender muitas outras mulheres que estão apagadas, muitas outras pessoas, famílias, casas, crianças que estão apagadas, vivendo fora da sua identidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu falaria mais, Dani. A Dani falou assim, te dou 1 hora. Eu falei, não, é muito. Não, pode ficar à vontade, amiga, temos tempo. Se você quiser fazer mais algo, falar mais alguma coisa, dá tempo ainda. No final eu falo mais, pode ser? Mas foi muito bom estar com vocês mesmo. Raquel, você que estou vendo, Sandra, estou vendo aqui também. Foi muito bom estar aqui com vocês e liberar essa palavra do céu, que não é minha. Né? Quando Dani e eu começamos a escrever, nada veio de nós. Nem o nome, gente. Até o nome o Senhor foi dando. E aí, interessante, quando Deus quer fazer algo, né? Tem quanto tempo? Foi em julho. Eu estava de férias na Itália, que eu estava chique em julho, gente. Eu estava na Itália. E aí, foi lá, o Senhor começou a ministrar no meu coração, começou a ministrar no coração da Dani no Brasil. Olha só que interessante. São 6 meses, né? Já 7 praticamente. 7 meses que isso se passou. Eu tenho visto tantas mulheres em tantos lugares do mundo a andar nesse movimento, a colocar esse nome, lamparinas acesas, candeias acesas. Olha se isso não é um movimento do Espírito. Se não é, eu não sei o que é, gente. De verdade. Porque uma coisa que eu entendo que é Deus movimentando é quando ele está movimentando aqui e está movimentando lá do outro lado do mundo. Aí não tem como dizer que não é ele. Né? Porque o mesmo que ele tem feito aqui, ele tem feito à distância. Isso é tremendo demais. E eu creio nisso. Eu creio que o Senhor nos levantou para levantar outras mulheres. Amém? Amém. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Nos deu um novo ânimo, né? Um novo ânimo. E com esse novo ânimo, eu já quero pegar vocês assim, como se vocês estivessem já correndo uma maratona. Né? Vocês já estão no meio dessa maratona. A pastora Gilian já acionou essa largada aí. E vocês já começaram a correr essa maratona. Mas, como toda maratona, você precisa, no meio do caminho, de água. Né? Você precisa ter um novo ânimo para continuar. Uma maratona, muitas vezes, vai 21 quilômetros, né? Ou vai 5 quilômetros, ou vai 10, vai de acordo com a sua capacidade. E eu gosto muito de falar sobre a parábola dos talentos, mas não é ela hoje a bola da vez. Mas eu quero trazer isso para vocês, né? Vocês já iniciaram esse processo aqui com a gente. Vocês já viram quanto o Senhor quer alinhar a sua identidade. Mas por que alinhar a identidade? Por que falar de identidade toda hora, Dani? Por que isso? Por que aquilo? Eu quero viver desse jeito mesmo, eu não preciso mudar mais, eu não preciso alcançar nada, eu só quero realmente viver, sabe? Tem bênçãos para a minha vida que eu vou conseguir alcançar ou não, a vida vai me levando, né? Mas o Senhor não quer isso de nós. Ele quer que tenhamos vida em abundância, como fala na palavra. Mas para que você tenha uma vida em abundância, você tem que percorrer uma corrida, uma carreira, percorrer um percurso de propósito. E isso é maravilhoso, porque quando você percorre a corrida que o Senhor está te chamando, você não sabe os obstáculos que vão vir. Você não tem como mensurar aquilo que vai ser de obstáculo lá na frente.
Mas você sabe que vai precisar de água e ele vai te dar água viva. Você sabe que vai precisar de um plus a mais na hora que você estiver cansada. Uma pessoa batendo palma para você e dizendo assim, continua. Como a pastora Gileão falou, você é forte e corajosa. Você vai continuar, você vai conseguir. Isso são as circunstâncias da vida, que muitas vezes são difíceis e a gente não consegue ultrapassar. E a pastora Juliana trouxe isso à mente agora, o nosso coração e a nossa mente. Como ultrapassar essas circunstâncias? Como viver uma vida em abundância, mesmo diante das circunstâncias difíceis? E é essa lamparina acesa que vai nos mostrar isso. A lamparina, ela está dentro de nós. Ontem eu vi uma foto que a pastora Gileia me mostrou de uma lamparina dentro de um coração. Imagina o quanto o Senhor fez para essa lamparina chegar dentro de você. O quanto você percorreu com Ele. Quando você levantou a sua mão e aceitou Jesus na sua vida. Você lembra? Eu me lembro. Eu tinha 13 anos de idade e eu estava num culto da fogueira. E eu me lembro exatamente naquele dia que Jesus se aproximou de mim e disse, filha, aqui está a sua lamparina. Eu vou colocar ela dentro do seu coração agora. E não deixe com que essa chama se apague. A sua chama por mim é aquilo que vai motivar a sua corrida. E hoje eu quero deixar isso para o seu coração. Durante muitas circunstâncias difíceis, eu vi a minha lamparina quase apagar. Eu vi minha lamparina quase apagar na minha juventude, ali por volta dos 18, 19 anos, porque eu estava andando com pessoas erradas. Porque eu andava no conselho dos ímpios, na roda dos escarnecedores, e a minha lamparina estava quase apagando. E ali eu tive novamente o encontro com Jesus. Sabe aonde, mulheres? Dentro de uma boate. Eu estava no lugar errado, fazendo a coisa errada, e fui surpreendida com o inimigo querendo me colocar numa cadeia, numa delegacia mesmo. E ali, naquela noite, dentro de uma boate, o Senhor me encontrou novamente e disse, filha, eu estou aqui novamente para que você não deixe com que a sua lamparina se apague. Sou eu, Daniele. Aquele que você conheceu lá naquela noite da fogueira, você está lembrada? E aí eu fui e disse, Senhor, o que é que eu estou fazendo nesse lugar? O que é que eu estou fazendo com com o meu chamado, com a lamparina que o Senhor me entregou? E dali, o Senhor disse, agora você vai colher circunstâncias da sua escolha, Daniele. As pessoas com que você andou vivem em trevas. Você tem que ser luz no meio delas e não ser igual a elas. Eu chamei você para você ser luz no caminho delas. Exalar a minha luz e não se juntar a eles. Entende? E naquele momento, eu fui para a delegacia, liguei para os meus pais, disse onde eu estava, e eles foram lá me tirar da delegacia junto com um monte de amigos meus. Eu me juntei aos escarnecedores, eu fui tida igual a eles. Mas havia uma diferença. A minha lamparina estava lá. Mesmo que quase se apagando, o Senhor me deu um novo chamado a partir daquele dia. Depois daquele dia, eu não fui mais a mesma. Eu comecei a fazer mutirões de oração na faculdade, eu comecei a unir as pessoas lá embaixo, no hall de entrada da faculdade, a gente fazia culto, e era alto, e era oração. E aí, desse tempo de faculdade, até pastor saiu de dentro desses cultos que a gente fazia, né? O Ivan, amigo meu, hoje é pastor de uma igreja, e viveu aquilo ali na faculdade. Gente, a minha lamparina foi novamente restaurada pelo Senhor. E desde ali, o Senhor foi me colocando dentro de presídios. Ele dizia, filha, a sua chama tem que ficar mais forte, para que não se apague com qualquer circunstância. E eu vou te colocar agora num chamado muito especial. E hoje a gente vai falar sobre chamado. Né? Quando o seu chamado é justamente ser luz no mundo.
E o Senhor disse, eu preciso aperfeiçoar, filha, a sua lamparina. Para que você tenha fôlego novo, para que você caminhe uma légua a mais, como fala a palavra. Não seja aquela mediana, aquela mulher que faz o que todo mundo faz, mas que você seja sempre luz onde você passar. E ali eu tive um encontro, né, com a prostituta, acho que muitos já sabem dessa história. Eu fui evangelizar uma prostituta na rua e ela quase me bateu, porque ela disse que esse Jesus que eu apresentava era muito perfeito para eu, que era muito perfeitinha também. Porque eu era uma menina rica, ia ter uma casa para dormir, ia ter uma geladeira com comida, e ela ia ter que vender o corpo na rua e não ter onde dormir naquela noite. Dali eu saí esgotada. E eu disse, Senhor, eu não posso continuar a mesma. O meu chamado precisa se aperfeiçoar. Eu preciso de novas experiências. Eu pedi ao Senhor isso, Pai, essa lamparina que eu estou na mão, ela ainda é pequena. Ela é pequenininha. Eu quero ser uma grande lamparina. Para que eu possa, onde eu passar, eu nem abra a minha boca, a luz de Jesus já saia com as minhas atitudes. E ali o Senhor me lançou para trabalhar dentro de um presídio. Nossa, gente, eu passei muitas coisas dentro daquele lugar. Eu passei experiências espirituais que eu não posso nem falar aqui na internet, porque vão dizer que eu sou louca. Mas eu passei muita coisa. Era uma das experiências mais fortes que eu vivi com relação a essa luz, que é o seu chamado e o meu, que eu quero demonstrar para vocês o quanto é forte isso no espiritual. Foi que num certo dia, o diretor do presídio disse assim, vá lá no pavilhão de segurança atender esse menino, porque ele está nervoso e ele quer falar com você. E eu era um lugar muito hostil e que eu odiava entrar, era o pavilhão de segurança. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas o pavilhão de segurança é o pavilhão de segurança máxima mesmo dos presídios. Não tem janelas. É um lugar hostil, insalubre, mal cheiroso, e não tem uma luz. Só que tem, né, quando a gente desce, a gente abaixa a cabeça, porque é um lugar subterrâneo. Fica subterrâneo. Então, a luz que vem para aquele lugar é muito pouca. E eu lembro que quando eu entrei, o agente estava atrás de mim, eu orei ao Senhor e disse, Senhor, me ajuda, porque eu não vou conseguir entrar nesse lugar. Já é demais para mim, Senhor. E ele disse, filha, eu estou com você. Ele só disse isso, filha, eu estou com você. E quando eu entrei naquele lugar, eis que os adolescentes começaram a cair. E aí os seguranças começaram a fazer, porque um anúncio de emergência é quando você faz assim nas grades. Quem trabalha em presídio sabe disso. Você começa a bater nas grades. E aí os seguranças começaram a bater, os dois seguranças nas grades, porque os meninos tinham desmaiado quando eu entrei. E aí eu não sabia o que fazer, eu não podia abrir aquelas celas, né? Porque eles estavam realmente no pavilhão de segurança. Então eu me pus a orar, eu me ajoelhei ali e disse, Senhor, eu não sei o que está acontecendo aqui, Pai, mas me protege, Jesus. Eu não sei o que está acontecendo, Pai. Ela fora, não sei se está tendo rebelião, eu vou ficar aqui dentro, presa, eu não sei, Pai. Mas o Senhor sabe. Pai, eu clamo que os teus anjos venham agora, Senhor, e venham e consumam esse lugar. E aí eu senti como o Senhor enviando tropas de anjos, assim, ó, celestiais, num lugar que era trevas pura. E os meninos foram acordando meio tontos, e eles foram subindo assim, e eu fazia, o que foi que aconteceu? O que foi? E eles diziam assim, a luz que a senhora tem era tão forte que a gente não conseguiu. E eles desmaiaram. Então, essa lamparina que a pastora Gileana está falando para vocês, dentro de vocês, ela é real. Ela não é algo imaginário que a parábola nos fala e a gente lança isso e a gente não sabe se realmente a gente leva a luz, se não leva, para onde vai. Gente, eu vivi isso na prática. Eu vi isso acontecer. E quantos adolescentes que sentavam na minha frente para um atendimento e eles se sentavam e eles diziam assim, tem uma luz dentro da senhora. Eu já sei disso, já me disseram. E essa luz é muito forte, também já me disseram isso.
Nossa, a senhora não vive em cima do muro, senhora. Eu digo, eu sei. Porque a luz que é em mim, eu optei em viver essa luz. Por isso que a palavra nos fala que os mornos serão vomitados. Você precisa escolher o lado que você está. E eu aprendi a fazer isso na prática, com a experiência que eu pedi com aquela prostituta, lá atrás. Eu disse, Senhor, me dá experiências para que eu não fique morna no caminho. Para que eu não seja vomitada nos últimos dias. Eu quero optar pelo meu lado. Eu não quero mais ficar vivendo o que os outros estão vivendo, o que os outros estão dizendo. E hoje, a minha maior batalha, o meu campo de guerra é sair da religiosidade e viver aquilo que o Espírito Santo está ministrando na minha vida. Eu sei que muitas mulheres que estão aqui estão vivendo essa etapa agora. Já viveram essa roda de amigos na juventude, já viveram problemas, né, ali com relação aos seus pais, já viveram problemas no seu casamento e conseguiram, né, desafiar isso. E agora estão vivendo, né, problemas com relação, muitas vezes, à igreja, à religiosidade, aquilo que as pessoas te puxam para viver. E foi mais uma vez onde eu tive que reafirmar o meu chamado. E eu quero reafirmar nessa tarde também, junto comigo, o seu. De você dizer onde você está pisando no espiritual. Onde você está caminhando no espiritual. Você é aquela que qualquer vento de doutrina te leva? Qualquer vento vai te arrastar? Ou você é aquela que está bem firmada nos preceitos que o Senhor pede? O seu pastor sabe o que você faz? Ele é aquele que coloca a mão em você, empunha a mão e te libera? Ele sabe do que você vive? Até essa experiência, para isso aqui, eu tive que passar. Eu tive que me submeter. Nós andamos conforme a palavra, mulheres. Não andamos por vistas. Pegue isso para a sua vida. Quem anda por vista, cai. Quem anda pelo que a outra vive, cai. Você tem que andar pelas experiências que o Senhor te oferece. Esse é o seu chamado. O chamado para ser sal e luz nesse mundo não é para você caminhar no que a outra faz, mas naquilo que você está disposta a entregar no reino. O que é que eu estou disposta a entregar no reino? A gente já sabe que somos lamparinas, já está mais do que comprovado. Não precisa entrar nesse mérito novamente. Já foi comprovado por mim e pela pastora Gileana. Nós somos lamparinas. Umas estão bem acesas, outras estão medianas, porque as dores, a emoção que você passou, a frustração, vai fazer você ali, né, estar tentando respirar. E tem mulheres que vão chegar aqui com as suas lamparinas que o óleo já foi. E está precisando de um novo, de um renovo de óleo para que essa lamparina seja acesa. E aí eu puxo para você agora, né, as 10 virgens. As 10 virgens é esse exato, né, momento em que Jesus nos ensinou por parábola que as prudentes e as imprudentes. Mas vocês observam que todos estavam com a lamparina? Então, todas nós temos uma lamparina dentro de nós. Como isso acontece, Dani? Como isso acontece? Como se procede? Como essa lamparina vem parar dentro de mim? Quando você aceita o chamado do Senhor na sua vida. Qual o seu chamado? Onde ele está afirmado? Dani, o meu chamado é só para fazer algo fora? Não, o seu chamado começa dentro de você. Começa dentro de você mesmo. Quando você diz assim, Senhor, eu aceito viver o teu senhorio na minha vida. Eu aceito viver a vontade do Senhor na minha vida e a minha vontade eu vou deixar de lado. Sabe, eu dei até um exemplo na última live, a pastora Juliana estava comigo. Quem é você quando acontece um acidente de trânsito? Gente, eu já fiz muitas audiências de acidente de trânsito no judiciário. E eram as audiências que pegavam mais fogo. Era incrível. Por quê? Porque todo mundo tinha a sua razão. Cada um dobrou para o lugar errado, cada um dobrou para o lugar certo e tal.
E quando a gente sofre um acidente de trânsito, normalmente, a pastora Zileia passou por uma situação de trânsito, né, há pouco tempo, normalmente a gente já desce cheia de razão. Não, eu não bati, eu não fui culpada. E você começa. E eu sempre digo, mulheres, quem é você no acidente de trânsito? Você é cheia de razão? Que já desce apontando para as pessoas aquilo que você quer, né, imperar na sua vontade? O Senhor vai dizer assim, filha, você não dá para viver o meu chamado, vivendo as suas razões. Você precisa abdicar desse lugar. E é aí onde muita gente não consegue viver o chamado, porque não consegue abdicar das próprias vontades. Precisa estar sendo estabelecida numa razão. E tem muitas mulheres que ainda fazem mimimi com Jesus, tá? Ainda diz assim, olha, eu tenho minhas vontades, Jesus, e você tem que me acatar. E tem que fazer. Então, essa mulher, a lamparina dela está apagada. Ela é imprudente, ela pode até ter a lamparina dentro dela, mas a lamparina se apagou porque a sua vontade passou por cima da vontade do Senhor. Eu sempre digo ao Senhor, Senhor, não me deixa passar por cima da tua vontade, porque sempre vem uma prova na certa, para a gente aprender a dar 2 passos para trás, para a gente aprender a orar antes de adentrar numa guerra. Normalmente a gente adentra na guerra das pessoas, a gente nem percebe, mas é porque nossa mãe ligou e falou da irmã dela. Às vezes, o seu marido chegou em casa frustrado com o chefe, você pega aquela guerra e você começa a falar mal do chefe também, e aquilo vai criando uma bola de neve. Então, uma mulher que ela é prudente, ela vai dizer assim, eu tenho um chamado, eu não posso entrar nessa guerra. Eu preciso orar antes, para que o Senhor fale comigo a respeito disso. Quantas mulheres que chegam para mim, Dani, aconteceu isso e isso. Eu digo, vamos orar? A pessoa se chateia. Por quê? Porque a lamparina dela está apagada, ela quer prevalecer a vontade dela. Ela só quer arrumar em nós justificativa para ela continuar andando nas suas razões. E hoje o Senhor quer nos alertar, mulheres prudentes, não entram em guerras em vão. Mulheres que têm um chamado, elas vão estar com as suas lamparinas tão acesas, que elas vão estar sempre assim, olhando ao derredor. Será que isso aqui o Senhor me chamou? Será que realmente é para eu entrar nesse negócio? Será que esse negócio tão atrativo que estão me, né, trazendo para mim, será que realmente é para mim? Será que é do Senhor isso? Aí o seu chamado vai sendo fortalecido a partir dos nãos que você está disposto a dizer. Quantos nãos você já falou hoje, você sabe? Se você contasse numa escala de dia, anota aí, mulher, para você, isso é um exercício maravilhoso. Quantos nãos você falou hoje para situações ou pessoas que tentaram interferir na sua vida? Quantos nãos você falou hoje? Eu tive que falar alguns nãos para minhas filhas hoje à tarde. Não, isso aqui vocês não podem fazer. Meu marido me chamou para conversar. Eu disse, não, amor, eu não posso entrar nisso. Tá difícil para mim. Deixa eu ter um tempo de oração. Daqui a 1 semana ou 2 eu te respondo. As pessoas querem que a gente responda tudo na hora para elas. Cuidado com o imediatismo. Mulheres que têm um chamado, elas não são imediatistas. Elas são mulheres, mais uma vez, prudentes. Elas sabem exatamente que o tempo do Senhor é diferente do tempo das pessoas e do seu tempo. Mulheres que têm um chamado para ser luz e sal nessa terra, sabem que não podem desistir também facilmente. Muitas vezes, quantas vezes, mulheres, eu pensei em desistir daquele presídio? Gente, eu fui pega de refém, eu tive uma arma na minha cabeça. Você já teve uma arma na sua cabeça? Eu já tive. Eu já tive uma faca na minha barriga.
E aqueles momentos ali que é segundos, né? Quando você é pego de refém, é uma coisa assim de segundos. Você tutubiou e a situação aconteceu, o menino me segurou e eu fui pega de refém. E ali eu fiquei por quase 5 minutos com a arma na minha cabeça e eu consegui transacionar, entrar em acordo, tá? Entre o menino e o policial que botou a arma na minha cabeça. Pasme, foi o policial que botou a arma na minha cabeça. E o menino tinha uma faca na minha barriga. Então, eu não tinha saída. Aos olhos humanos, eu não tinha saída. Mas ali eu comecei a conversar com aquele policial. Eu disse, Senhor, deixe ele fugir. É a minha vida que está em jogo. Deixe o menino ir. E ele não pode. E ele estava descontrolado e a arma ficava assim, ó. E eu conversando com ele, calmamente. De onde vem essa calma? De onde vem isso? Vem de Jesus naquele momento. E eu lembro que quando aquele menino correu e o policial realmente deixou ele correr, não atirou, né? Eu lembro que a minha amiga já estava debaixo do carro, eu tive que tirar ela de lá, ela estava em estado de choque, a outra advogada, tive que tirar. Coloquei ela na igreja da frente, mandei o pastor abrir a igreja, pedi para ele parar o culto, disse que estava tendo uma rebelião na frente, que não dava para ele continuar o culto, e ali ele parou e ele foi acolhendo as pessoas. E eu fui levando aquelas pessoas para lá, para aquela igreja. E eu levei a gente, levei as cozinheiras desmaiadas, os agentes carregando, atravessando a rua para levar para dentro da igreja. Gente, eu me lembro com detalhes daquele dia. E aí eu comecei um verdadeiro mutirão. Eu chamei todos os seguranças para você. Quando você tem autoridade no Senhor, tudo te favorece. É como se algo abrisse. Entendeu? Então, eu chamei os seguranças e disse assim, a gente precisa tirar os meninos que estão naquele pavilhão, e era um pavilhão de presos que tinham problema, né, com rixa, com morte dentro do presídio, a gente precisa tirar aqueles meninos de lá. E vocês vão me ajudar. Mas, doutora, é muito perigoso se eles fugirem. Eu me responsabilizo. Eu sou advogada do presídio, eu me responsabilizo. Vamos lá, a gente vai pegar todos os meninos algemados e a gente vai levar todos para dentro da igreja. Eram quase 10 meninos. E a rebelião, e era fogo e tudo, e a gente entrou, eu entrei novamente com os seguranças e fui tirando menino por menino e levando para dentro da igreja. Ali, quando terminou, nós fechamos a igreja e aí ficamos esperando o batalhão de choque, porque não tem mais o que fazer. Deita no chão agora todo mundo e espera o batalhão de choque. E quando o choque chega, nossa, é uma desordem total. Porque eles já chegam atirando e é muito devastador, é muita gritaria. Aí as mães ficam sabendo, porque passa no plantão da Globo, minha mãe desmaiou em casa, que sabia que eu estava ali dentro. Então, tudo isso aconteceu na minha vida. E eu quero dizer para vocês que quando a gente tem um chamado, o Senhor nos dá autoridade. Esse é mais um viés do chamado. O Senhor dá autoridade a você e poder para atuar em nome dEle. Autoridade e poder no meu nome eu te darei. E esse lugar de chamado é lindo, mas você precisa entender que lá no início, quando eu falei, não dá para ficar em cima do muro. Se você fica em cima do muro, o inimigo ele te lança para fora do muro, ele te joga embaixo. Ele não vai deixar de te perseguir. E mesmo que você tenha a sua lamparina muito bem acesa, ele também vai te perseguir. Mas ele não vai ter a capacidade de te parar. E aí entra a desistência. Ele não vai ter a capacidade de fazer você desistir, por mais que ele tente. Isso é lindo. E eu lembro que eu fiquei naquele presídio durante 4 anos. 4 anos não foram fáceis, não foi. Você entrar 4 anos no presídio durante todos os dias, inclusive dando plantão no final de semana, não é fácil. Eu vivi muitas batalhas espirituais. Mas eu completei a minha carreira naquele lugar. E a sensação que o apóstolo Paulo fala, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, foi exatamente o que eu vivi ali. Eu realmente aprendi muito naquele lugar.
Eu aprendi que as coisas espirituais você não pode deixar de lado. Você precisa levar em consideração, porque céus e inferno existe, porque Satanás é o inimigo das nossas almas, porque o espiritual está em pleno vapor. Lá está acontecendo uma guerra para que essa sala aconteça. Vocês não têm noção do que a gente passou essa semana, eu e a pastora Gileal, para que esse ambiente acontecesse. Então, é necessário olhar as coisas com um olhar espiritual. Se você não tem, mulher, se você não consegue adentrar nesse lugar tão facilmente, essa mentoria justamente vem te ajudar a você adentrar com os olhos espirituais, tirar a venda dos olhos, que nem o apóstolo Paulo, ele precisou tirar vendas. Lembre-se que o apóstolo Paulo, ele era, né, aluno de Gamaliel. Ele sabia das escrituras, ele tinha exata noção de tudo que tinha ali. Mas foi necessário ele ter um encontro com Jesus, tirar as vendas do olho, para que ele assim pudesse viver o espiritual. E o Senhor foi curando aquele homem caminho a caminho, mesmo dentro de uma prisão, algo que eu vinha refletindo essa semana. O apóstolo Paulo, ele viveu durante muito tempo numa prisão. Assim como eu passei 4 anos dentro daquela prisão e aprendi muitas coisas espirituais. Ele pôde escrever cartas às igrejas, passando doutrinamentos, passando conselhos para as igrejas. E os conselhos que ele dava eram espirituais. E eu lanço para você hoje. Você está disposta a combater o bom combate? Você está alinhada nisso? Dani, eu quero combater o bom combate. Eu tenho a minha lamparina aqui comigo, mas eu não sei o que fazer com ela. Ela está quase se apagando, porque eu fico olhando para as circunstâncias ao meu redor e fico sem saber o que fazer. Você fica num vento de turbilhão de coisas. E o vento te lança para todo lugar. E o inimigo tem essa estratégia. 3 estratégias muito fortes do inimigo é distração, te tornar distraída. Segundo, a pessoa ligou aqui para mim, desconcentrou. Tornar a distração na sua vida, né? Fazer com que você ande no meio da perseguição e te tornar fraca na sua fé. São 3 estratégias que o inimigo tem. E ele vai usar uma delas. Ele vai usar uma delas para te perseguir e te tirar da tua carreira. Te tirar o quê? Da tua corrida. Como o apóstolo Paulo fala carreira, e a gente está aqui falando para a corrida. E hoje, essa masterclass é para te dar apenas um copo d'água no meio da sua maratona. E dizer assim, continua. Você tem a fortaleza do Senhor dentro de você. A fortaleza do Senhor com a sua lamparina dentro de você. Não por vistas, porque você não vive por vistas, você vive de acordo com a palavra. O apóstolo Paulo também falou isso em 2 Coríntios 2,15, que o obreiro é aquele que sabe manejar a palavra de Deus. Quem tem um chamado, que é chamado de obreiro, esse maneja a palavra de Deus com sucesso. Além de manejar, sabe viver a palavra. Muitas mulheres manejam a palavra, leem a Bíblia inteira, o ano todo, isso é maravilhoso, é lindo. Entregaram até um monte de diploma, né, lá na minha igreja, esse domingo, das pessoas que leram a Bíblia inteira. E a minha curiosidade foi perguntar para elas, vem cá, dessa Bíblia que tu leu toda, será que tu está vivendo alguma coisa do que tu leu? Será que você está realmente caminhando em cima dela? Será que você está vivendo aquilo que você lê? Será que você está vivendo aquilo que você prega na sua casa? Para as pessoas que estão com você? Hoje essa mentoria vem a fortalecer você. Você como pessoa. Você como criatura de Deus. Você como filha amada.
você como co-herdeira de Cristo Jesus, para que você tenha o seu chamado. E o seu chamado seja assim fortalecido. E você saia daqui com a sua lamparina acesa para correr uma légua a mais. A sua fé ser uma fé inabalável. A gente pede isso ao Senhor. Senhor, não deixa minha fé ser inabalável. Ainda que não tenha virado um testemunho, eu quero que o Senhor continue trilhando o meu caminho. Então, não pare de orar. Então, as armas espirituais estão aí. O Senhor nos oferta. Cada uma que tem que pegar a sua. Qual é a arma espiritual que você vai agarrar para entrar numa batalha? Qual é a sua melhor arma? É a oração? É o jejum? É a palavra manejada? Tem tantas, mas você não sabe usar. Você fica no fronte de batalha levando pancada. E você leva pancada para um lado e leva pancada para o outro. Imagine, eu fico imaginando aquelas lutas do rei Davi, né? Comissão de frente dos guerreiros eram os melhores. Eram aqueles que Davi doutrinava. Ele treinava os guerreiros dele. Eram 800 e ele treinava de um por um. Mas você não. Você está lá, ó, no espiritual, levando pancada de tudo quanto é lado, e caindo para trás, e caindo. Aí você volta, aí respira mais um pouco, aí você volta de novo. Aí aquele que dá um desânimo, aí você cai de novo, aí vem, vai. Você não é aquela mulher constante que o Senhor quer. O Senhor usa mulheres disponíveis e constantes. E o seu emocional, se isso for o que te abala, nós estamos aqui para te ajudar. O teu emocional é aquilo que te acorrenta. É aquilo que você arrasta as correntes. E olha que tem mulher que arrasta a corrente e acorrenta a outra. E a outra tem que chorar pelas correntes dela. Nossa, o Senhor está me dando isso agora, pastor de Léo. Tem mulheres que arrastam tanta corrente que elas vão te acorrentar. E você vai arrastar a sua corrente e a dela. Se livre disso. Peça ao Senhor, Senhor, me traz amigas do céu. Gente, eu tive no meio da multidão. Como o inimigo coloca, essa é uma das nossas, né? É uma das estratégias que ele usa para nos derrubar. É a gente estar no meio da multidão. No meio da multidão, a gente fica de um lado para o outro. Tentando pegar em alguma coisa. Tentando pegar em quem está mais forte, quem está aparecendo mais, quem está aparecendo no Instagram, quem está não sei o quê. E a gente vai se pegando aquilo. E aquele vai levando. Daqui a pouco eu vejo uma multidão. E eu quero estar no meio dessa multidão. Eu preciso. E aí, daqui a pouco, a multidão, ela vai te desalinhar. Porque você não vai mais buscar no secreto. Você vai querer sempre estar no meio da multidão. E o Senhor está dizendo, filhas, quem tem um chamado comigo, sabe exatamente quando caminha na multidão e quando sai para o secreto. Porque Jesus fez isso muito bem. O próprio Jesus precisava sair da multidão para entrar num secreto e ter um tempo com o Pai. Então, se você recebe palavras aqui, saia daqui hoje e entre no seu secreto e peça ao Senhor, Senhor, confirma no meu coração as palavras que eu escutei hoje. Todas as palavras, me dá a leitura bíblica de tudo que eu ouvi hoje. Trabalha no meu coração, Jesus. Esse pode ser meu primeiro chamado. E o Senhor está me chamando para um segredo. Então, o Senhor quer justamente, mulheres, ofertar isso na nossa vida. E eu quero deixar aqui, né, para vocês, uma oração maravilhosa de entrega, antes de passar para a pastora Gileana, que ela quer falar no final com vocês. Eu quero fazer uma oração, que você faça uma oração comigo de entrega. Aquela oração que eu fiz lá no início, com aquela prostituta. No meio da rua, eu fiz uma oração e eu pedi experiências com o Senhor. Eu não sabia o que vinha. O Senhor poderia me jogar em qualquer lugar. E Ele me jogou dentro de um presídio 4 anos. Então, eu quero que você peça ao Senhor, Senhor, me dá experiências. Onde Ele vai te lançar, aí você não tem mais o poder de saber isso. Porque você se sujeitou a viver exatamente a vontade do Senhor.
Quando a gente vive a vontade do Senhor, a gente não fica procurando aquilo que vai ser as cenas dos próximos capítulos, como novela. A gente vive a nossa vida, cada dia, o seu mal. Senhor, me oportuniza o dia de hoje, Pai, na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. É isso. Então, eu quero orar por você hoje. Quero que você se coloque na presença do Senhor, para nós orarmos por um tempo de abertura de chamado. Esse chamado que você quer viver com o Senhor, que você quer desafiar, que você quer entrar em um lugar diferente no espiritual. Lá anjos vão guerrear por você, para que você se torne uma guerreira de frente. Como Davi, né, formou os seus guerreiros. Fazer um treinamento intensivo para isso, recebendo armas espirituais fortes, potentes, em que você não vai abrir mão por qualquer coisa. Não é qualquer circunstância que vai fazer você abrir mão do seu chamado. Não é qualquer palavra contrária, não é qualquer frustração. Não vão ser circunstâncias que você tem vivido na sua casa. E o seu primeiro chamado começa dentro de você, na sua casa. Quem é você na sua casa? Se você não consegue colocar e efetivar o chamado que o Senhor tem feito com você dentro da sua casa primeiro, como você vai fazer isso fora? Primeiro você vive o dentro e depois você sai. E o Senhor está convidando você, filha, vamos olhar para vocês agora, dentro de vocês. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse tempo aqui em que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Pai, quão forte eu senti o Teu Espírito Santo falar nessa tarde. Palavras direto do Teu trono de graça, Senhor. Eu fico emocionada, porque não são palavras minhas nem da pastora de Leão. São palavras que o Senhor nos deu, nos ofertou. E isso se encaixa, Pai. E eu te louvo por isso, porque nós estamos vivendo a Tua perfeita vontade. Nós estamos alinhadas ao tempo que o Senhor nos pediu, ao tempo de estarmos aqui ministrando às mulheres. Pai, em nome de Jesus, agora eu sei que todas elas têm clamado por algo especial. Eu sei que cada uma delas, nesse momento agora, tem clamado por o seu chamado com o Senhor. Pai, reaviva a chama dentro delas. Oferta, Senhor, para que essa chama cresça. Traz experiências espirituais para essas mulheres. Traz, Senhor, sinais em que tudo que elas possam ver, pegar, sentir, andar, os lugares que elas vão entrar, Pai, tudo fale ao teu respeito. Em tudo vejo a tua mão, em tudo vejo as tuas obras, Senhor, porque essas obras são maravilhosas, como diz o salmista. Pai, experiências com o Senhor, nós não sabemos onde vamos pisar, mas sabemos de uma coisa, que com o Senhor sairemos de lá mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Porque o Senhor nos amou primeiro. Nós somos tuas filhas, Pai. E filhas são aquelas que o Senhor troca as vestes, como disse a pastora de Leão. Filhas recebem sandálias novas. Filhas recebem uma nova chama em suas lamparinas. E por fim, filhas recebem um novo anel da aliança. Senhor, neste momento agora, eu oferto no espiritual uma cobertura para que essas mulheres adentrem agora, Senhor, e recebam esse novo anel da aliança. Um novo anel da aliança contigo. Um anel que não sairá do dedo. Um anel que será a formação de um chamado na vida delas. E assim, Pai, eu te peço, caminha com elas todo o tempo. Segura na mão, que o Senhor sinta a aliança delas todo o tempo, quando o Senhor pegar na mão dessas mulheres. E elas não sejam apenas mulheres medianas, mulheres que se encontram à beira do caminho, não. Elas serão mulheres, tipo a mulher samaritana, que foi encontrada pelo Senhor. E ali, aquela mulher entrou na Bíblia e cumpriu a sua missão na história como uma adoradora. Assim nós somos, Senhor, diante da tua presença. O inimigo muitas vezes tenta nos retaliar e lançar palavras diferenciadas a nosso respeito. Mas em ti, nós sabemos quem somos. Somos mulheres prudentes, com as suas lamparinas acesas. E em breve, Senhor, eu vejo multidão de mulheres de branco, andando cada uma com as suas lamparinas.
e adorando ao Senhor Jesus. E como meu marido bem fala, filha, no céu só teremos adoração. E é neste lugar, Senhor, que queremos adentrar. É na adoração dos santos, para que cumpramos assim a nossa carreira nesta terra. A nossa corrida, Pai. Uma corrida de quilômetros e quilômetros. E que não nos falte ânimo, água. Que não nos falte, Pai, fôlego de vida. Que não nos falte pessoas para nos ajudar, Senhor. A pegar na nossa mão e dizer, continua, você é forte e corajosa. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tempo aqui. E que o Senhor possa ainda mais falar aos nossos corações durante o dia de hoje. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridas? Eu não queria ficar desse lá, tá? Eu queria ficar lá, estava tão lindo, eu vi você. Nossa, lindo demais. Creia, você está lá com ele. E você segura a sua lamparina agora, nesse tempo. Para no nome dele. Pastora Zileana. Amém. Mulheres, que bom foi estar aqui com vocês. Foi leve. Apesar de todo antes que foi tão duro, mas a gente já sabia que ia ser bênção. E eu sei que aqui muitas acreditam em visões. Então, para aquelas que creem, eu realmente visualizei, eu tive a visão de mulheres saindo de debaixo das camas. Mulheres que ficaram amedrontadas por anos e anos, silenciadas ali debaixo. O Senhor te tira hoje desse lugar. Em nome de Jesus, você vai viver o chamado. Você vai viver o propósito. Entenda, dê um basta. Quando você estiver sozinha na sua casa, no secreto, né, que a Dani tanto falou, dê um basta. Dê um basta para o inimigo, dê um basta para as vozes que ficam aí dentro, falando que você não pode, que você não consegue. Dê um basta. Ande na sua casa como uma leoa. Como uma leoa. E dizendo, chega, acabou. O tempo da escassez em todas as áreas da vida de vocês, né? Eu lembro que o dia que eu me levantei e eu falei, chega, eu saio de debaixo dessa cama, eu saio de dentro desse cesto. Não foi para esse lugar que o Senhor me chamou. E eu vou para o lugar que Ele me chamou. Em nome de Jesus, mulher, cada uma de vocês, entrem no lugar que o Senhor chamou vocês. Eu vejo mesmo mulheres saindo. Você pode sair com gritos, porque às vezes dói na alma. A gente está tão habituado a ficar num lugar, a viver de uma certa forma que dói na alma. Mas o Senhor está com você. Seja forte e corajosa. Saia desse lugar. Saia desse lugar. Tem mulheres aqui que o Senhor diz que já estão prontas. O Senhor já curou, o Senhor já transformou, o Senhor já fez. Estão prontas. Existem mulheres que têm as espadas escondidas, guardadas, enroladinhas, assim. Eu vejo como se fossem espadas bem enroladas, bem enroladas. E o Senhor diz para você, é tempo de sair debaixo dessa cama. Desenrole a sua espada. Você já tem uma missão, você já sabe qual é, né? É tempo de obedecer. Não tema o que os homens vão dizer. Não tema o que as pessoas vão dizer a seu respeito. Tema sempre o que o Senhor está pensando e dizendo a seu respeito. Em nome de Jesus, há um chamado à sua espera. Há um chamado que te espera. Você é uma lamparina. E se você não se sente suficiente, forte, eu preciso de amigas de Jesus, Dani e eu. Posso te dizer, nós somos amigas de Jesus. Eu já não tenho mais medo de falar quem eu sou, não, tá? Eu já tive muito medo de falar quem eu sou em Cristo. Mas eu sou uma amiga dele. Eu sei que Dani também é. A gente bate altos papos com ele, ele fala com a gente, ele fala o que a gente tem que fazer, ele fala como não fazer. Às vezes a gente erra, ele puxa a nossa orelha, ele fala, filha, eu falei que é para o outro lado, o que você está fazendo aí? Volta, né? Então, nós somos essas amigas de Jesus. Então, se você está se sentindo só na caminhada, quantas vezes eu senti só? Gente, às vezes a gente tem uma igreja, a igreja da gente é uma bênção. Minha igreja é uma bênção. Mas eu sei que eu tenho um chamado específico e que muitas vezes ele é fora. Às vezes você já sabe que você tem um chamado, ele é específico e às vezes ele é fora. E aí, nesse momento, você se sente só. Você se sente assim, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? Quem é que vai me ajudar? Minha igreja não entende isso. Não é o tempo, eles não estão nesse tempo. Então, eu queria dizer para você, quantas vezes eu me senti assim?
Até eu começar a orar, falar, Senhor, coloca as pessoas certas para esse tempo certo, e o Senhor colocou. E eis-nos aqui, nesse território novo. Amém? Então vamos a isso. Entra para a turma, Querida, você que não fez, antes da né? gente terminar, pastor, eu queria que, eu vou parar de gravar, né, para não ficar, né, na internet, já que a gente prometeu para as mulheres que a gente vai disponibilizar a